do livro Os Dragões. Um diamante no lodo não deixa de ser diamante. Psicografado pelo médium Vanderlei Oliveira, pelo espírito Maria Modesto Cravo. Estamos aqui no capítulo Testemunho. Bom, o livro começa com um prólogo, Meus desafios perante a maioridade do Espiritismo. E cita no começo Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nesta parte aqui, é mais um testemunho do Vanderlei Oliveira, falando sobre perdas, decepções, abandonos, maledicências, desrespeito, que ele presenciou no meio da trajetória dele como espírita, ele presenciou. Isso acontece mesmo, nossa, quantas coisas acontecem com a gente na nossa trajetória. Tem uma parte que ele diz assim: Jesus encontrou as primeiras manifestações de traição, abandono, ofensa e negação dentro do próprio colégio apostólico. Então, assim, dificilmente o inimigo, as pessoas têm muito medo de inimigo, mas o inimigo, muitas vezes, é o que mais tem dificuldade para atacar a pessoa. E quando faz através de terceiros, faz de longe. Entendeu? Muitas vezes quem vai te trair, vai te puxar o tapete, vai tentar te pôr para baixo, vai tentar destruir a casa que você coordena, que você dirige, é quem está próximo. Não estou dizendo que todas as pessoas próximas têm essa intenção. Mas os seres das trevas vão tentar usar um desses próximos. Não vai tentar usar o inimigo que está lá do outro lado da montanha. E tem uma parte que ele diz aqui, para ouvir a minha consciência, tive que deixar de ouvir muitos amigos que não tinham a menor noção do que eu realmente preciso para crescer como espírito eterno. E uma coisa fantástica que ele cita aqui na página 28, para ouvir minha consciência, aprendi que a mágoa é muito útil quando sabemos o limite entre os erros dos outros e o quanto nós também contribuímos para seus erros nos ferirem. Porque se uma pessoa ela te magoa, ela te ofende, a ofensa ela é, na verdade, a penetração de algo através de uma fenda. Então, a ofensa é algo que entrou por uma fenda. Fenda esta que você deixou. Como você deixou? Alguma coisa que você não vigiou em você e fez com que o mal entrasse e te atingisse por dentro. Então, você ficou magoado, você teve suas bases abaladas, seu ego ferido, seus conceitos subvertidos. Então você se magoou. Brecha sua, porque se eu não quiser me magoar com uma coisa que você faz, ou que você fale, ou que você deixe de fazer o que eu queria tanto que fizesse, eu não me magoo. A mágoa é opcional. E aqui nós partimos para o capítulo 1, propriamente dito, chamado Médium Demétrios e os desafios da convivência nos grupos espíritas. Começa com o prólogo, Lucas capítulo 10, versículo 33, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aí nós vamos citar aqui um trechinho de um parágrafo que está na página 36. Do lado de fora, o irmão Ferreira, que é o Virgulino Ferreira, o cangaceiro, sim, conhecido como o cangaceiro do Cristo, enfrentava a adversidade costumeira dos últimos dias. Embora a defesa do ambiente estivesse preservada quanto a conter invasões, nem mesmo os guardiões dispunham de recursos para evitar a sintonia emocional alimentada pela angústia presente no grupo espírita. Irradiações doentias, quais petardos lançados à distância, acertavam em cheio o centro cardíaco e coronário de todos, em razão do estado deprimente em que se encontravam. Virgulino Ferreira, o Lampião, Maria Bonita. Os cangaceiros também atuam como guardiões. A linha dos cangaceiros é uma linha
que começou na linha dos baianos, não deixa de ser uma linha de baianos, se assim propriamente quiser falar, e tem por objetivo exatamente trabalhar as questões do dia a dia, a proteção, a limpeza espiritual, a energia, e nos dá a força para fazermos aquilo que tem que ser feito, independente de padrões de certo ou errado, entendeu? Porque o universo em si não trabalha com certo e errado, o universo trabalha com o que é justo e com o que não é justo, com o que é conveniente e com o que não é conveniente. Muitas vezes uma coisa que é certa hoje, devido à cultura e o país que você vive, daqui a algum tempo, você vivendo numa outra encarnação, numa outra cultura, numa outra época, o que hoje é certo, amanhã pode vir a ser errado. Por exemplo, há alguns anos atrás, era considerado, inclusive no Brasil, era lei, uma coisa que hoje nós consideramos um absurdo, uma coisa totalmente errada até, se for levar por esse lado, de que o marido, a mulher era propriedade do esposo. Inclusive, se ela recebesse uma herança do pai, a herança ia diretamente para o marido, porque ela não era ninguém, ela era propriedade do esposo. Isso aí é um absurdo hoje em dia. Quase todo mundo que eu conheço que tenha pelo menos um mínimo de lucidez nunca vai concordar com uma coisa dessa, porque a mulher não é propriedade de ninguém, seja ela casada ou solteira, ela tem a independência e a liberdade dela. Né? Mas, alguns anos atrás, era uma coisa considerada correta, inclusive, e certa. Então, assim, o que é certo numa época pode não ser certo numa outra. Então, os cangaceiros, eles vêm nos dar essa lucidez de que o que tem que ser feito naquela hora, independente de certo ou errado. Entendeu? Ajuda a pessoa a lidar com a sua autoestima, com a sua valia pessoal. Bom, nessa parte está dizendo sobre o centro, determinada casa espírita citada aqui no livro, que estava sofrendo ataques por seres das trevas, e que tem uma parte que diz assim: embora a defesa do ambiente estivesse preservada pela equipe dos guardiões e dos cangaceiros, né, nem mesmo os guardiões dispunham de recursos para evitar a sintonia emocional alimentada pela angústia presente naquele grupo espírita. Ou seja, estavam todos tão sobrecarregados negativamente, as emoções, por preocupações, uma série de coisas, que o chakra cardíaco, centro cardíaco e coronário, o chakra coronário aqui, o violeta, e o chakra cardíaco, que é verde com rosa, ele é mesclado verde e rosa, estavam sobrecarregados de energias não muito boas, inclusive, dificultando o trabalho dos guardiões. Viram como é importante o médium estar equilibrado energeticamente? Equilibrado energeticamente. Por isso existem aquelas técnicas de imposição de mãos. Você vai equilibrando cada chakra ali, um de cada vez, fazendo auto-aplicação, porque é importante. Quando a gente fala, faça aquela auto-aplicação lá que você aprendeu de imposição de mãos, quase todo médium sabe do que eu estou falando, é porque tem que fazer. Tome os seus banhos antes de ir para os trabalhos. Firme suas velas antes de ir para o trabalho. Tem que fazer. Tem uma parte aqui no livro, na página 40, no 6º parágrafo, que diz assim: mediunidade não é virtude, é faculdade, valor mental, empréstimo concedido, ferramenta de trabalho e aprimoramento espiritual. Importante entender que mediunidade não é um dom. Tá? Não é uma coisa assim que Deus chegou e falou: olha que você é bonitinho, né? Eu vou te dar essas mediunidades aqui para você ir se virando. Não é assim. De tanto nascer e morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, o seu espírito vai se acostumando a lidar com a matéria e não deixa mais a matéria embotar-lhe, anestesiar-lhe determinados sentidos. Então, aquele espírito, mesmo na matéria, reencarnado, ele continua vendo muitas coisas do plano espiritual, escutando, intercambiando, trocando, interrelacionando, como se não existisse a matéria. Isso é mediunidade. Tá? Então a mediunidade é uma coisa conquistada ao longo das vidas, sim, das experiências, do intercâmbio. E o espírito também que aprende a treinar. Quando você está desencarnado, você aprende a fazer contato com as pessoas de lá para cá, isso vai desenvolvendo o seu espírito para quando você estiver reencarnado na matéria, você consegue fazer o trânsito também mais fácil. Tá?
Aí continua aqui, esperamos muitos dos outros, quando em verdade temos o direito e o dever de aplicar severidade somente a nós mesmos, nos assuntos de crescimento e melhoria moral. Algumas religiões se preocupam muito em ficar ensinando hábitos e costumes e moralismos das pessoas e esquece que o verdadeiro crescimento é de dentro para fora. A pessoa tem que tomar consciência de que ela é filha de Deus e que ela está aqui para crescer, progredir e ser feliz. E nessa de estar aqui reencarnado para crescer, progredir e ser feliz, a pessoa vai procurar o seu propósito divino. Primeiro, a nossa missão é para conosco mesmo, nos melhorarmos e, consequentemente, dar oportunidade para que as pessoas se melhorem. Essa é a missão do ser humano na Terra. Eu não sei ainda qual a minha missão na Terra. Dar oportunidade para que as pessoas se melhorem como seres humanos. Simples. Primeiro você faz isso com você desperta. Comece a sua reforma íntima, que nunca vai terminar. A reforma íntima ela é milenar. Quer dizer, nunca no modo dizer. Um dia quando você for um anjo, estiver num outro patamar, né, numa outra dimensão, até lá você vai rebolar muito. E aí, quando você for um anjo, talvez você não precise mais fazer reforma íntima. Mas enquanto até lá, vai reencarnar pra caramba. Até lá você vai precisar fazer. Então não tenha pressa para acabar a sua reforma íntima. Só começa, tá? Começa. Pois começa e não para. E vai. E aí dê oportunidade para que as pessoas também comecem a reforma íntima delas e não parem. Pronto, essa é a sua missão para com os outros. E para com você, começar a sua reforma íntima e não parar. Fechou? Fechou. Fazendo isso, Deus, a natureza, o universo, a vida se encarregam do resto. Tá? Para que esse negócio, minha missão é sair dando sopa para mendigo na rua. Minha missão eu acho que é sair dando fralda para criança que os pais não podem comprar. Minha missão é sair benzendo os outros. Minha missão é sair divulgando o seu... Não, sua missão é com você. Com você. Na página 43, lá no último parágrafo, diz assim: não existem mágoas sem razão. Mesmo aqui, mesmo quando os ofensores não são intencionais, como aqui no GEF, que é a casa que ele menciona lá, a mágoa denota que o ofendido precisa enxergar algo sobre si que tem evitado tomar contato. A ofensa, para quem está educando-se no Evangelho, é um remédio amargo, uma medida drástica para quem tem adiado perceber algo que não quer ver. Sob a ótica evangélica, a mágoa tem a ver com o ofendido e não com o ofensor. Então você escolhe se ofender ou não. Dependendo do grau de sujeira que você joga debaixo do tapete para não enxergar em si, será o tamanho da ofensa que você vai ter. Muitas vezes com a pessoa falar uma coisinha assim de nada. Tem um caso de uma trabalhadora. Num trabalho que eu coordenava, de mutirão de reiki, a gente costumava usar uns equipamentos a gente usava uns equipamentos de radiestesia. Um belo dia eu cheguei para uma trabalhadora e falei assim: olha, eu tenho que me retirar, volto daqui uma meia hora. Eu vou deixar meus equipamentos aqui e peça para a pessoa que vai chegar depois de mim colocar os equipamentos dela de radiestesia na mesa azul. Tá bom? Eu volto em 30 minutos. Tá bom. Quando eu volto, aparentemente tudo bem, as coisas estavam lá na mesa azul da outra pessoa. Quando os trabalhos acabam, essa trabalhadora chegou no fim de semana: posso dar uma palavrinha com você? Pode. Começou a chorar. Não, porque dona fulana, eu fui falar para ela, eu fui dizer o que você pediu, para colocar as coisas aqui, que falou que do meu serviço sei eu, não preciso que ninguém me diga o que fazer, e eu me senti ofendida, e não sei... Nossa, mas fez um auê. Eu tive que fazer reunião com os trabalhadores na época, para apaziguar a situação que a criatura estava, ofendida na paróquia. A reunião não resolveu quase nada, porque a mágoa continuou lá dentro. Depois de fazer outra reunião, que o caldeirão já estava transbordando. E depois de tanto fazer reunião, chegou uma hora que eu falei assim: olha, cada um se resolva aí. Porque não dá para ficar lidando com imaturidade de gente adulta que não sabe se resolver, gente. No final das contas, no passado tempo, nem ficou um, nem ficou outro na casa, cada um saiu, graças a Deus, e foram seguir os caminhos, atrapalhar outras pessoas para lá. Na página 45, que mazelas mais corrompem nosso amor, Dona Modesta? Alguém pergunta, né? Dona Modesta é a entidade.
São muitas, responde ela. A mais prejudicial, sem dúvidas, é a rígida estrutura mental de interesse pessoal. A mais severa consequência desse personalismo condicionado verifica-se na nossa incapacidade de sentir que cada criatura é diferente, que cada indivíduo é um mundo de percepções particulares, únicas. E aí vem aquele defeito de algumas pessoas de achar que sabe o que é melhor para o outro, sendo que muitas vezes não sabe nem o que é melhor para si. Aquele tipo de gente que se sente super bem resolvida e equilibrada, quando na verdade não é porcaria nenhuma. Pode até ser que seja, caso não se intrometa na evolução do outro. Porque se intrometer na evolução do outro e querer tentar ditar muito demais o comportamento do outro, para no final das contas vem com aquela frase clássica, né? Tô falando pro seu bem. Então não tem evolução nenhuma, é pura fachada. Aqui na página 50, cita uma outra situação. Ó. No GEF, que é o grupo espírita lá, o amor subiu para a cabeça, sob golpes cristalizados da ilusão que se operam nos raciocínios. Nossos irmãos pensam que amam em razão das emoções legítimas de lealdade que são portadores. Querem verdadeiramente bem uns aos outros. E querem o bem um do outro. Todavia, enorme abismo separa esse lampejo de amor e as atitudes que são capazes de protegerem a convivência das intempéries da arrogância humana. Nisso reside o ponto capital dos desafios dos nossos parceiros corajosos na semeadura a que foram convocados. São, assim como nós, incipientes na arte de descobrir as expressões imperceptíveis da prepotência dos seus sentimentos e o quanto elas perturbam a convivência. Há pessoas nesse grupo que agem como se fossem deuses, portadores exclusivos de visões que ninguém ainda adquiriu acerca das realidades imortais. Eis o desafio de quem sonda terrenos desconhecidos na vida dos espíritos e se faz depositário de revelações preciosas sobre a imortalidade. Tem aquelas pessoas que acham, eu lembro que eu trabalhava num centro, um dos centros que eu trabalhei, o Bezerrinha, em Guarulhos, e tinha um cidadão que parece que era presidente de um centro espírita no Jaçanã, no bairro de Jaçanã, em São Paulo, e ele uma vez por ano ele ia dar palestra lá na casa, assim, tinha aquele jeitão de pancudo, gostava de usar uma calça coladinha, com um tufo ali na região da virilha, para dizer que era cowboy. E ele tinha o hábito de falar assim, sempre a mesma palestra toda vez que ia, não mudava o tema. Ele tinha o hábito de falar sempre assim, ele gostava de usar uma lente meio azulada, meio esverdeada para dizer que era galã. E tinha o hábito de falar assim, todo cheio de pose, todos nós vamos dar uma passadinha no umbral, nem que seja rapidinho para dar uma limpadinha. Eu nunca ouvi dizer que umbral é banheiro espiritual astral. Porque a limpadinha você faz através da caridade. A limpadinha você faz se melhorando de dentro para fora. Você tem que passar no umbral para se melhorar. Aliás, o umbral vai deixar você pior. Porque lá só tem o que não presta. A maioria das coisas que tem lá. Bom, continuando aqui, na página 52. A Terra é uma prisão com detentos perigosos. Se quisermos correção e crescimento, não há outra solução. Muita paciência, tolerância afetiva e fraternidade legítima sem nada esperar. Porque se você for fazer o bem, esperando receber o bem de quem você fez o bem, meu amigo, você não vai fazer mais nada. Aí quem está inquirindo, Dona Modesta, aqui, fala assim, onde vamos parar? Parece que mudamos muito pouco em relação aos velhos católicos que éramos de outras vidas, né? Vejo mais amizade real entre pessoas não espíritas que perdem seu tempo com bagatelas do mundo que entre nós, que fomos iluminados pelos ensinos espíritas. E a entidade de luz responde, né? Respondendo sua oportuna colocação, eu diria que tem faltado tudo, de tudo um pouco entre nós. Falta amor suficiente para que os raios da compaixão e do carinho possam varrer as sombras que teimam em enlouquecer as nossas ações e, sobretudo, manter seca a fonte de afeto em nossos corações. Sem afeto, sem emoção, como amar? Pergunta a benfeitora. E como tudo isso começou, Dona Modesta? Aí responde, você tocou na alma do tema, Arlene. Tudo isso começou, minha filha, quando se concentrou mais atenção aos defeitos que aos valores em relação uns com os outros. Basta que paremos um minuto para examinar mentalmente os defeitos de alguém e nossos sentimentos se alteram, motivando condutas e decisões, escolhas e palavras. Quando nos sentimos à vontade para julgar, consequentemente fixamos a mente em algum ponto de vista sobre a conduta de alguém. Não existe julgamento tolerante.
Se julgarmos, foi abolida a compaixão. Olha só que se julgarmos, foi abolida a compaixão. Ela diz, ó, essa é a causa dessa rede vibratória de mágoas e insatisfações do grupo. Aliás, em qualquer grupo. Como dizem os homens, cutucaram feridas e não sabem como tratá-las. Um dos maiores fantasmas, um dos maiores demônios também, se assim podemos falar, de quem está nas fileiras do bem, independente da religião, é o melindre. Se a pessoa não aprende a lidar com seus melindres, né, com essa questão do ego ferido, que faz com que a pessoa comece a ver defeito em tudo, em todos ou em alguns, porque está chateadinho, porque está magoadinho, porque está ressentidinho, isso só vai dar brechas para a entrada de influências estranhas, desnecessárias e maléficas, e com o tempo, aquele médium, aquele trabalhador que seria tão útil no grupo, vai se afastando, porque o tempo não para e não dá para ficar curando feridas com pessoas que resolvem estacionar para resolver problemas que só estão dentro delas. Não dá. O mundo não vai parar para que você conserte as suas feridas interiores. É caminhando, andando e se curando. É assim que se segue, é assim que se vive.